Vamos falar sobre variação linguística. Variação linguística. Como podemos observar, numa instituição social de domínio público e de caráter abstrato como é a língua, ela só se concretiza através dos atos individuais da fala. Assim, diante de tanta diversidade, cada falante acaba utilizando uma maneira peculiar dos demais. Vejamos como pode se dar essa variação. Então, chamamos de domínio público porque a língua, tá? A língua ela é de domínio público, a língua não pertence a ninguém. A língua não pertence ao professor, a língua portuguesa não pertence a um presidente, a um ministro, a um governador, tá? Então ela pertence ao povo. Então, ela é uma instituição de domínio público, tá? Agora, ao contrário da fala, né? A fala, ela tem sempre um caráter individual. Cada indivíduo pode dar à fala uma roupagem diferente, certo? Vamos ver como é que pode se dar essa variação. Ela é em número de 4. Então, a variação pode ser a variação estilística, a variação sociocultural, a variação geográfica e também a variação histórica. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Então, a primeira é a variação estilística. Então, perceba, não há falante ou escritor que fale ou escreva da mesma forma. Cada um de nós tem um estilo próprio, tem um jeito próprio, né? E esse jeito próprio expressa o nosso ponto de vista sobre o mundo, sobre a sociedade. E esse estilo é exatamente aquela bagagem que a gente acumula com as nossas experiências pessoais e únicas. E essas experiências, elas se manifestam tanto na nossa maneira de se vestir, como no nosso comportamento e, claro, também na nossa maneira de escrever e principalmente na nossa maneira de falar. Quando articulamos a fala e a escrita, fazemos escolha, sim. Toda vez que falamos e escrevemos, nós fazemos escolha. A escolha do processo vocabular. Que frase eu vou utilizar, que melhor palavra eu vou utilizar aqui. Então a gente faz escolhas. As seleções pessoais, elas estão interligadas normalmente com as situações de uso da língua. Um médico, por exemplo, em uma conferência, ele fará escolhas linguísticas diferentes daquelas que usa quando conversa com filhos, com seus vizinhos ou com outros colegas de profissões. Um advogado, por exemplo, não fará as mesmas escolhas ao falar com seus clientes, com seus colegas de profissão ou seus familiares. Então perceba que em cada situação dessa tem estilos diferentes. Então, como diz no exemplo, o médico ele tem estilos diferentes dependendo da situação. Então, se o médico está conversando com um paciente, se o médico está conversando com um colega seu no escritório, se o médico está conversando com um colega seu numa conferência, se o médico está na praia com um amigo seu, se o médico está no barzinho. Então, cada um desses lugares ele vai ter um estilo diferente de linguagem. A mesma coisa um advogado. Se ele está no tribunal defendendo alguém, ele tem um estilo de linguagem, óbvio, mas se ele está com seus amigos no barzinho, se ele está em casa com a família, então em cada um desses lugares, ou dependendo com quem ele está conversando, ele passa a ter um estilo diferente de linguagem, tá? Então a variação é estilística. Então, a variação estilística ela considera um mesmo indivíduo em diferentes circunstâncias de comunicação. É exatamente o que eu acabei de falar. Um mesmo indivíduo ele pode ter estilos diferentes de linguagem. Depende muito dessa situação. Ele está num ambiente familiar, o estilo de linguagem é um. Ou está num ambiente profissional, o estilo de linguagem já vai ser modificado. Qual é o grau de intimidade que você tem com o seu interlocutor, que você tem com quem está falando ou escrevendo? Se é uma pessoa que tem intimidade, o estilo é um. Se é uma pessoa mais importante que você, se é uma pessoa mais velha que você,
o estilo é outro. Qual é o tipo de assunto a ser tratado, quem são os receptores. Então, dependendo de tudo isso, dependendo da situação, né, dependendo do lugar, dependendo da pessoa com quem estou conversando, então tudo isso pode fazer com que eu mude o meu estilo de linguagem, tá certo? Então aí a variação é estilística. Agora vem a variação cultural, tá? Então na variação cultural, ela está extremamente ligada com a variação estilística, né? Agora aqui eu queria chamar a atenção de duas coisas para você se lembrar. Uma é a faixa etária, está ali destacado em negrito, tá? A faixa etária. A variação sociocultural ela está extremamente ligada à variação estilística. Destacam-se os usos diferenciados por faixa etária, principalmente os das crianças, os jovens, né, com a utilização mais de gírias, e os idosos, esses com termos e formas que vão caindo em desuso. Depois a gente vai saber que nome dá isso. Mas veja, faixa etária, variação sociocultural. Então é possível a gente perceber o tipo de linguagem diferente entre aqueles que são mais jovens e aqueles que são mais velhos, tá? Esse é um detalhe da variação sociocultural. Então guardem essa primeira expressão que eu pedi para você notar, faixa etária. Os jovens, em busca de sua identidade, costumam criar formas próprias de expressão, transformando o significado dos termos ou criando uma sintaxe própria. Já ouviu falar sintaxe? Daí é que vem análise sintática, né? Assim, entre os jovens temos a tribo dos surfistas, dos mauricinhos, patricinhas, dos punks e assim por diante, cada um como se tivesse a sua linguagem própria. Outra variação interessante é de determinados grupos profissionais, e aí a outra palavra que eu quero que você marque, o jargão. Lembra, eu pedi ainda há pouco para que você marcasse, deixa eu voltar, para que você marcasse faixa etária, tá? Agora estou pedindo para que você marque jargão, tá? O jargão nada mais é do que as palavras conhecem como termos técnicos. Aquelas palavras ou aquelas expressões que estão vinculadas a algumas áreas profissionais, alguns grupos profissionais. Muitos têm terminologia própria, como os advogados, os médicos, os mecânicos, jogadores, policiais e por aí vai. E ainda os intelectuais, que costumam falar por meio de alusões ou citações. Então é muito comum, em cada um desses segmentos profissionais, você ter aquele tipo próprio de linguagem. Palavras que são comuns e são específicas para aquela determinada área. Isso é o que nós chamamos de jargão. Perceba que nós não chamamos de palavras técnicas, né? Nós chamamos de termos técnicos. Né? Então, guardaram isso? Faixa etária e agora o jargão. Depois vem a variação geográfica. Além da mudança de língua de uma região para outra do planeta, temos as variações dentro de um mesmo país que fala uma mesma língua. A língua portuguesa mostra diferenças de fala e de escrita entre Portugal e entre o Brasil. Mas perceba que essa diferença não é preciso ser entre países diferentes, não. Nós temos países diferentes, culturas diferentes, né, costumes diferentes entre Portugal e Brasil, óbvio que vai haver, mesmo sendo a mesma língua, mas tem muita diferença. Mas isso acontece dentro do próprio país. Nós temos um país de dimensões continentais, um país enorme, onde cada região, às vezes nem precisa ser região, de um próprio estado para outro, você já tem diferenças no falar, diferenças em relação ao vocabulário, tá? Então isso está dentro da variação geográfica. Aqui só para você ter a ideia de algumas palavras que se utilizam em Portugal, não utilizamos no Brasil, né? Uma xícara, por exemplo, é chamada de chávena. As meias são peúgas, sanduíche, sandes, né? Olha uma apostila, como é que se chama lá? Sebenta, não é beija-flor que sim chupa-flor. Né? Banheiro não é a privada, né? O vaso sanitário é a sanita, o banheiro é o salva-vidas, é aquele que está na praia para salvar alguém.
Quinta é uma fazenda, daí o vinho Quinta do Morgado, o gasolineiro, que é o frentista, e por aí vai. São só algumas palavras para vocês perceberem de diferente, tá? Entre o português de Portugal e o português do Brasil. Tá? Aqui nós chamamos de mouse, né? Eles chamam de rato, o rato do computador, e não o mouse. Assim como nos países de língua espanhola também chamam de rato ou ratón. Olha, o goleiro é o guarda-redes, né? O aparalápis, que é o apontador, e por aí vai. São muitas palavras diferentes, né? Muitas palavras diferentes. Copo d'água, que é o buquê de flores. Eles não dizem Papai Noel, e sim Pai Natal, não é? Então, são várias palavras diferentes só para você ter uma noção. Tá? Então, isso é variação geográfica? Sim, é variação geográfica. Aqui mais algumas. Tá? Os miúdos, está vendo lá no finalzinho? Os miúdos são as crianças. Tá? Olha a diferença ali de ouro e de louça, né? Ainda utilizando o i ao invés do oiro e loiça. Chapéu de chuva e não guarda-chuva. Então perceba várias coisinhas diferentes, tá? Mas essa diferença, ela não se dá só entre países que falam a mesma língua. Repito, isso acontece no mesmo país onde a mesma língua é falada. Então, mesmo dentro destes países, nós temos regiões que apresentam marcas específicas, principalmente na fala, né? E essas variações têm um nome, né? Elas recebem o nome de regionalismos. Alguns chamam de dialetos ou falares locais, mas o mais comum é chamarmos de regionalismos, tá? São exatamente essas palavras diferentes ou a forma diferente de se falar entre uma região e outra. A variação geográfica, diferente das outras citadas, ela apresenta fatos sociais de uma determinada região e é interiorizada por todos os falantes, já que sua aprendizagem ocorre na maioria das vezes no ambiente familiar e permanece como marca de identidade do grupo social. Então, muitas vezes uma palavra que o pai ou a mãe ela fala de forma equivocada, então muitas vezes aquele vício de linguagem permanece com os filhos e eles falam isso por muito tempo, né? Porque normalmente isso vem do ambiente familiar. É o primeiro lugar, óbvio, quando a gente aprende o regionalismo, né? Foi no Nordeste do país que primeiramente a língua portuguesa se fixou, né? Eles chegaram por aqui primeiro, tá? O início da colonização portuguesa se deu justamente entre os estados de Pernambuco e da Bahia, enquanto nas outras partes do país só vieram a receber essa influência lusitana bem mais tarde. Então, aqui a gente percebe bem claramente o que é o regionalismo, né? Se aqui é macaxeira, no sul, no sudeste é aipim, o que é munguzá, por lá é canjica, se aqui chamamos de diadema, mas em outros lugares chamam de arco ou de tiara, o que é girimum lá é abóbora, o que é carne de sol é carne seca e por aí vai. Mais alguns exemplos. Encanador é bombeiro, sinal de trânsito é farol ou semáforo, meio-fio é chamado de guia, o que é matuto para nós, para outros é caipira, a pinha é fruta do conde, né? Um termo bem nosso, né? Pirangueiro, né? Pirangueiro, mão de vaca, papagaio é pipa, academia, brincar de academia, alguém já ouviu falar disso? Hoje é amarelinha, mangar de alguém é tirar sarro, você pelejar é tentar fazer alguma coisa. Então é um vocabulário bem típico do nordestino, né? E finalmente a variação histórica, tá? A língua ela não se diversifica apenas no espaço social, pessoal ou interpessoal. Ela se diversifica também no tempo. Uma variante divulgada por um grupo social em determinada época pode ser abandonada no transcorrer do tempo, ficando sua marca somente no registro escrito, né? Então a gente está aí acostumado a pegar alguns livros para ler, alguns livros mais antigos, e a gente percebe como há algumas palavras que não são mais de uso recorrente da nossa língua, são algumas palavras antigas, né? Então a gente percebe aí a variação histórica
E aqui tem duas palavrinhas também que eu queria que você notasse em relação à variação histórica, tá? As duas palavrinhas estão aí destacadas de negrito. Primeiro, as palavras ou expressões ou construções que não são mais utilizadas, né? Então elas são chamadas de arcaísmo. É só você lembrar, essa palavra é do tempo da arca, né? É do tempo da arca. Já ouviram falar de cachete? Era assim que minha avó falava, cachete, quando estava com uma dor de cabeça, que hoje chamam de comprimido, né, ou de pílula, um cachete. E piscinês, sim, aqueles óculos, né, aqueles óculos antigos. Então são alguns termos arcaicos. Alguém aí em casa utilizava o cromo na parede? Então o cromo é o que hoje muita gente chama de calendário. Então perceba, o cromo, né, o piscinês, o cachete. Então são palavras que a gente não usa mais hoje. Então isso é chamado de arcaísmo. Uma outra pessoa mais idosa, ou você pode encontrar isso em alguns livros, algumas revistas mais antigas, é o arcaísmo. Lembre, são palavras, palavras do tempo da arca, né? Então são palavras muito antigas, tá? Então é chamado de arcaísmo. Mas nós temos o contrário disso aí, que são os neologismos. Lembre, neo. Tudo que é neo é novo, né? Então o neologismo é exatamente o oposto do arcaísmo. É o ato de criar palavras ou expressões novas. Então, os neologismos, eles são adotados e propagados por grupos sociais e acabam se juntando à língua como variantes aceitas e reconhecidas. Bom, então algum grupo criou aquela palavra, criou aquela expressão, e daquele grupo saiu para toda uma comunidade, e toda a comunidade começou a falar aquela palavra ou aquela expressão, e de repente ela virou moda e todos começam a falar, né? Então é um neologismo, é o ato de criar palavras ou expressões novas. Então, por exemplo, dia desses numa turma de direito, né, falava sobre feminicídio, e eu lembro que um aluno olhava assim, né, e depois, professor, essa palavra existe mesmo, feminicídio? Aliás, chamavam de feminicídio, né? Que existe a palavra geral, homicídio, que é o assassinato do ser humano. Mas aí se é em relação à criança é o infanticídio, e se é em relação à mulher, então tem um nome próprio para isso também, né? Então resolveram chamar de feminicídio, é neologismo, hoje todo mundo fala, e é uma palavra comum, né? Então as pessoas podem criar aí as palavras, tá? Ou muitos podem até dar uma nova conotação à palavra, um novo sentido à palavra. Vamos ler essa variação histórica aqui. Olha só essa tirinha. Então, o primeiro quadrinho apresenta a Idade Média. E diz assim, a garota diz assim pro cavaleiro, né? Prova que me ama, mate um dragão, 4 ursos e uma baleia. Já na década de 30 tá ali o cavaleiro com uma flor nas mãos, na mão, e ela diz para ele, prova que me ama, peça minha mão em casamento para papai. E no último quadro, né, nos dias atuais, que nem é tão atual assim, perceba. Então ela diz para ele, prova que me ama, coloca namorando no Orkut agora. Então perceba, o Orkut nem existe mais, apesar de ser uma coisa tão moderna, já não é tão moderna assim, já é ultrapassada. Então eu uso aí do arcaísmo Orkut. Alguém se lembra aí do Orkut? Uma outra tirinha aqui para expressar a variação histórica. Então nesse primeiro quadro, a gente mostra a evolução da língua. Então, em 1940, então o rapaz galanteador chegava para a moça, Vossa Mercê, me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. E ela, ruborizada, diz, sois muito abusado. Nossa, olha a linguagem, né? Aí a gente vai para 1980. Então ele já diz para ela, posso te falar uma coisa? Acho você linda. E ela responde, meu irmão está olhando. E nos dias atuais, né, de 2010 para cá, olha a diferença. Se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. E ela demorou, vamos sapecar geral. Então perceba como parece que a linguagem ela vem se definhando, né? São as modificações da língua. Isso é um fenômeno que acontece com todas as línguas, não é só a língua portuguesa, tá? Em tempos de tecnologia,
Palavras vão sendo assimiladas, como os termos específicos da informática, e outras, é claro, vão adquirindo novos significados. Como praticamente ninguém hoje mais usa a máquina de datilografia para escrever seus textos, o verbo datilografar entrou no rol das palavras que estão em via de extinção. Alguém aí sabe o que é datilografar? Sabe, né? E uma máquina de datilografia. As crianças não veem mais isso, né? Portanto, o verbo datilografar se alguém usa o verbo datilografar, pode ser que algum adolescente, alguma criança pergunte o que é isso, né? Já que praticamente não existe mais. Então é um arcaísmo. A informática, sinônimo de modernidade, apesar de tão recente, já apresenta palavras que estão em desuso. Será que os mais jovens ainda lembram do vocábulo disquete? Tá? Quem tem um pouquinho mais de idade como eu, já passamos dos 18, né? Então a gente está bem lembrado dos disquetes, mas os mais jovens lembram o que é isso? Então, hoje se transformou no arcaísmo também. Mas a língua é assim, né? A língua é um instrumento vivo e dinâmico. Então as palavras surgem e, claro, outras palavras infelizmente morrem, outras deixam de ser utilizadas, ok? Bom, vamos praticar? Então, nós temos aqui um exercício para que vocês possam praticar aí em casa, tá? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, tá? Então procure responder todas as questões, relendo o texto se for preciso e fazendo as devidas anotações aí no seu caderno. Então vamos lá. Qual profissional utilizaria esse tipo de linguagem, tá? Então, antes da gente começar o exercício, perceba, é possível você saber qual é a profissão, qual é o meio de trabalho daquela pessoa, simplesmente pelo estilo de linguagem que aquela pessoa está utilizando, não é? Então a gente vai ver isso na prática agora. Doutor, cercamos a residência do suspeito conforme a operação, mas, infelizmente, o meliante se evadiu. Então pensa bem, que profissional ou que profissionais utilizariam esse tipo de linguagem? Tá bem fácil, não tá? Já pensou? Pois bem, então normalmente quem trabalha na área policial, não é? Quem trabalha na área policial é que teria esse estilo de linguagem, não é? Muito bem. O método de avaliação é ineficaz, pois contraria toda a perspectiva interacional da relação ensino-aprendizagem. E agora, quem teria esse estilo de linguagem? Quem falaria desse jeito? Sim? Já pensaram? Perfeito. Então, óbvio, quem trabalha com educação, um educador, não é? Um pedagogo, um professor. Então, esse tipo de linguagem pertence a esses profissionais. Tem mais um, vamos lá? O quadro está evoluindo positivamente. Apesar de complexa, a intervenção fará cessar a hemorragia da ruptura da artéria sacular cerebral comunicante esquerda. Sei que esse aí também está muito fácil e já dá para matar logo a charada. Quem é que fala esse tipo, esse estilo de linguagem? Ah, professor, é um médico, tem ali, não é? Perfeito, é um médico, mas dá para a gente dizer até o tipo de médico, né? Esse texto aí, uma colega minha teve um aneurisma cerebral e eu estava olhando o laudo dela e professor é assim, né? Então, pedi permissão, peguei aquele laudo e estou colocando como material didático, né? Então, sim, é um médico neurologista, tá? Um neurologista. Infelizmente, a marcação no meio de campo não funcionou e sobrecarregou a nossa defesa. Mesmo perdendo, partimos para o contra-ataque e quase empatamos. Então, esse tipo de linguagem aí, normalmente é de quais profissionais? Isso. A priori alguém pode dizer, é um jogador. Tudo bem, nós estamos acostumados aos jogadores que não falam exatamente assim, né? O professor estaria mais para técnico, mas tudo bem, quem trabalha aí nesse meio do futebol. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito,
ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Também já matou a charada, não é? Eu sei que muita gente vai dizer, isso é a linguagem do advogado, não é? Mas não só do advogado, o promotor, o juiz. Então, a gente prefere dizer a linguagem de quem trabalha nesse ramo aí, da advocacia, no ramo do direito. Não é? Perfeito. E tem esse final aqui, ó. Já deu para deduzir quem é que fala assim? Isso, então, os surfistas, né? É uma linguagem própria dos surfistas. Muito bem. Agora, que tipo de variedade linguística você encontra nos trechos a seguir? Vamos ver? Então, eu vou colocar alguns trechos, tá? E vocês vão dizer esse trecho, qual é a variação linguística que a gente encontra nesse tipo de texto. Então, olha esse texto aqui. Putz, estou exausta. Dei um rolê por todo o shopping para descolar uma roupa super transada para a balada de hoje à noite. Achei uma que é show de bola. A galerinha vai achar maneira, tá ligada? Então, primeiro a gente percebe que é uma menina e depois percebe que é muito jovem, né? Essa coisinha de roupa super transada, uma baladinha, a questão da galerinha, né? Então, já deu para saber aí qual é o estilo, né? A variação que está presente aí, já deu. Então, isso aí está muito próximo à questão da faixa etária, né? Aquele tipo de linguagem dos jovens. Então, é a variação, isso, a variação sociocultural. Muito bem. Vamos para a próxima. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e prendadas. Elas não faziam anos, completavam primaveras. E os janotas, mesmo sendo rapagões, arrastavam suas asas e se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalinho da chuva. Então vamos lá, olha quanta coisa, né? Primeiro ele começa aí antigamente, aí já matou toda a charada do texto, né? Alguém chama as moças hoje de mademoiselle? Alguém diz que uma garota hoje ela é mimosa ou prendada? Alguém hoje faz aniversário ou completa primavera? Alguém hoje é chamado de janota ou rapagão? Levar tábua, não é? Para a gente é levar um bolo, é você marcar encontro e não ir. Então, a gente percebe aí que tem muitas expressões antigas, né? Muitas expressões. Então, possivelmente esse texto de alguém que seja antigo, né? Agora, esse tipo de linguagem, bom, muita gente não usa mais. Então, vocês estão percebendo aí a utilização de termos arcaicos, não é? Termos que não se usam mais. Mademoiselle, mimosa, prendada, completar primavera, são termos arcaicos. Isso é o arcaísmo. Então, o arcaísmo faz parte de qual variação? Lembra? Isso da variação histórica. Perfeito, variação histórica. E agora, olha esse diálogo. Tu aceitas uma bergamota? E a pessoa não entende. O que é isso? Tu não conheces? É este tipo de laranja. E mostra para a pessoa. Nós aqui conhecemos como tangerina e não como bergamota. Então, nesse diálogo aí está presente qual variação? Já deu para perceber? Um conhece como tangerina, o outro como bergamota. Então está bem claro aí um regionalismo, né? Então, se num lugar é bergamota, no outro é tangerina. E o regionalismo faz parte de qual variação? Isso, da variação geográfica. E finalmente esse aqui, olha só, esse diálogo. Doutor, eu estou me mijando direto. Olha como é que ele fala, o paciente. Então, você me diz que está com incontinência urinária. Doutor, também tem muito trabalho para fazer cocô, viu? Bom,
Neste caso, você também tem dificuldades em evacuar. Então perceba aí entre um e outro há uma diferença de quê? Uma diferença enorme de estilo, né? Então a variação aí estilística. Deu para perceber direitinho isso? Deu sim? Bom, então a gente fica por aqui nesse vídeo. Então qualquer coisa é só contactar, ok? Um abraço a todos.